Eu que agradeço, general, ao general Bero, general Rui, desculpe, coronel Secomande, professor Rui Bargo e todos os membros responsáveis por essa tertúlia. Já é a segunda vez que eu ministro uma conferência aqui e muito me orgulha participar desse evento transnacional, internacional, né, que reúne portugueses, brasileiros. Hoje temos pessoas do Uruguai, o Alberto, nosso querido amigo Alberto, Delpino Menck, sua esposa, que sempre participam de nossos eventos e enaltecer a presença dessa plateia que se dispôs a me ouvir aí num sábado à noite, né? Para sabermos um pouquinho mais acerca desse personagem que é tão querido aqui no Brasil, e todos nós, que é Alberto Santos Dumont. Todos conseguem me ouvir bem e ver a tela? Todos? Obrigado. Perfeitamente. Obrigado, senhores. Obrigado, general. Bem, então, como os senhores sabem, né, 2023 é o ano do Sesc Centenário de nascimento de Alberto Santos Dumont, que para nós aqui no Brasil, e infelizmente só aqui no Brasil, é o inventor do avião, foi aeronauta, inventor, cientista, escritor, polímata, e, acima de tudo, um ser humano, como nós vamos ver no decorrer da palestra, um ser humano interessantíssimo sobre todos os aspectos, né? Comemoramos esse ano, então, o Sesc Centenário de seu nascimento. Não foi tão festivo como gostaríamos que fosse, mas fizemos diversos eventos, alguns aqui no Rio de Janeiro, fizemos até no cemitério de Botafogo uma cerimônia militar votiva junto ao túmulo de Santos Dumont, mas o ápice mesmo das comemorações foi na cidade de São Paulo, e no Guarujá, onde ele veio a falecer. Vamos falar isso no decorrer da palestra. Então, senhores, o título da nossa palestra, desculpem, o título da nossa palestra é Santos Dumont, a dimensão humana do mito. Já se falou muito sobre o Santos Dumont, inventor, cientista. Eu procurei, além de falar sobre isso, falar um pouco também dessa questão do ser humano. Tem vários aspectos humanos de Santos Dumont que existe muito mito, muitas inverdades. Então, eu procurei trazer aqui os fatos para que os senhores possam tirar suas próprias conclusões sobre eles, né? Tem muitos livros de Santos Dumont, biografias dele, inclusive, que são baseadas em opiniões e não em fatos, né? Procurei trazer aqui, então, pesquisando junto a diversas fontes, os fatos, né? Santos Dumont tem muitas biografias, e algumas até, infelizmente, antagônicas. Algumas são até antagônicas, né? Então, procurei também fazer uma pesquisa documental, em fotografias, para que a gente tenha uma melhor visão de quem foi esse homem, né? Então, quem foi Santos Dumont? Bom, esses são nossos objetivos, né? Identificar os fatos mais importantes da vida de Santos Dumont, com ênfase na sua dimensão humana, e valorizar a figura de Santos Dumont como um dos mais influentes cidadãos brasileiros de todos os tempos. Então, Santos Dumont, vamos seguir esse roteiro aqui sobre sua vida, né? Alguns fatos da vida, dos primeiros anos da vida de Santos Dumont, os inventos, né, pelos quais ele é mais famoso, alguma coisa da dimensão humana, né, falar sobre o ser humano, Santos Dumont, e o legado que ele nos deixou até hoje.
Bem, a vida de Alberto Santos Dumont. Alguns fatos sobre os primeiros anos de Santos Dumont. Santos Dumont nasceu nessa casa aí, para quem não conhece, chama-se até hoje Fazenda Cabangu, ficava na época no distrito de João Gomes, e aí já está a primeira dicotomia, que uns dizem que era distrito de João Gomes e outro distrito de João Aires. Há uma confusão a respeito, né? Mas ambos os distritos ficavam no município, que na época o município de Barbacena. Agora é um município autônomo chamado Santos Dumont, né? Foi depois que ele morreu, a cidade foi chamada de Santos Dumont. Ele nasceu nessa casa, né, onde o pai dele trabalhava na construção da ferrovia. Vou falar daqui a pouquinho. Então, Santos Dumont era filho desse senhor Henrique Dumont e de Dona Francisca de Paula Santos. Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, era filho de um francês que veio chamado Honoré Dumont, que veio ao Brasil para comprar pedras preciosas e se fixou na cidade de Diamantina. Ele era gemólogo, comprava pedras preciosas e as enviava para a França. Então, lá na cidade de Diamantina, nasceu Henrique Dumont. O pai dele morreu quando ele era ainda pequeno, 10 anos de idade, e o padrinho, tio e padrinho dele, o levou para a França para estudar engenharia na Escola de Artes e Manufaturas, né? Ele se formou em engenharia e voltou para o Brasil. Na cidade de Ouro Preto, ele estava fazendo uma obra lá, uma obra de engenharia na cidade de Ouro Preto, e conheceu a senhora Francisca de Paula Santos, que é a mãe de Santos Dumont, que era filha do comendador Francisco de Paula Santos, um homem muito rico, comerciante abastado de, de Ouro Preto, e se casaram. Bem, eles se casaram e foram morar é, lá onde eu falei, né? Onde eu mostrei aquela casa lá, em Cabangu. Por quê? Porque Henrique Dumont recebeu do governo imperial brasileiro a incumbência de construir o trecho da ferrovia chamada Estrada de Ferro Central do Brasil, que ligava São Paulo ao Rio e Rio a Belo Horizonte. Então, lá em Barbacena, era um trecho bem complicado, porque tem vale, montanha, e ele foi encarregado de fazer então esse trecho que existe até hoje, nunca foi reformado e continua funcionando perfeitamente, né? Tem muitos túneis, viadutos, então era um trecho bem complicado, mas Henrique Dumont conseguiu construir, né? E Santos Dumont nasceu naquela casa que eu mostrei para os senhores. Ao todo eram 8 filhos, né? Santos Dumont tinha 7 irmãos. Bem, quando Santos Dumont tinha 2 anos de idade, o comendador Francisco de Paula Santos, o sogro de Santos Dumont, de Henrique Dumont, desculpa, comprou uma fazenda que na cidade que hoje chama-se Valença. Entendeu? Naquela época não era Valença, era um distrito chamado Santa Teresa d'Ávila, né? Que depois passou a ser Valença e agora tornou-se novamente outro município, que é o município de Rio das Flores. E nessa igreja, que vocês estão vendo, a mesma igreja, Santos Dumont e uma de suas irmãs, Sofia, foram batizados, né? Então, o Henrique Dumont administrou por algum tempo essa fazenda, chamada Fazenda do Casal, mas depois ele brigou com seu sogro, né? Brigou com o sogro e saiu dessa fazenda. O que ele fez então? Ele foi para o interior de São Paulo e construiu lá e adquiriu lá terras virgens, né? Que era uma fazenda chamada Fazenda Arindiúva, em Ribeirão Preto. Essa era a fronteira do café, né? O café, a, o café, como se chama, começou no estado do Rio de Janeiro, depois se transferiu a cultura do café para o Vale do Paraíba, e depois, nessa época, estava no oeste de São Paulo. Ribeirão Preto
noroeste de São Paulo, norte de São Paulo, noroeste de São Paulo, né? Eram terras virgens, eram extremamente férteis e o são até hoje, ainda é uma área agrícola importante do Brasil, né? Então ele comprou essa fazenda Arindiúva lá, né? E essa casa aqui, que vocês estão vendo que existe até hoje, foi a casa que Henrique Dumont construiu e onde criou seus 8 filhos junto com com a dona Francisca, a mãe de Santos Dumont. É uma casa muito grande, aqui não dá para ver bem o tamanho, mas eu visitei essa casa, ela é muito grande, tem 2 andares, né? E hoje nessa casa funciona a prefeitura de um município chamado Dumont. A antiga fazenda foi loteada depois, com o passar dos anos, e hoje é um município chamado Dumont. Então, essa casa aí está aberta à visitação, nós visitamos, tem um pequeno museu dentro dela. Então, nessa casa, Santos Dumont morou até cerca de 17, 16, 17 anos de idade, e ele sempre disse que foram os melhores anos da vida dele, né? Ele brincava com os irmãos dele, teve um namoro com uma vizinha de 14 anos. Essa vizinha, depois, quando tinha 90 anos de idade, antes de morrer, deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, muito interessante, sobre o namorico dela, né, com Santos Dumont. Santos Dumont, o pai de Santos Dumont era muito rico. Ele começou com essa fazenda com 500 mil pés de café, o que era muito na época. Mas depois ele comprou algumas fazendas em volta, quando o sogro dele morreu, deixou uma herança para a esposa, para a dona Francisca. E com esse dinheiro de herança, ele comprou outras fazendas ao lado, e essa fazenda Arindiúva tornou-se a maior fazenda de café do Brasil, talvez do mundo, talvez do mundo. E Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, se tornou o primeiro rei do café da região, né? Ribeirão Preto teve 3 reis do café. O primeiro foi Henrique Dumont. Ele era tão rico que comprou para o seu filho, para Santos Dumont, para Alberto Santos Dumont, comprou uma bicicleta, que era um luxo na época. Bicicletas eram importadas, eram muito caras, né? E Santos Dumont, né, tinha, além de cavalgar e brincar, ele tinha uma bicicleta. E ele fala, Santos Dumont, que nessa fazenda ele começou a ler Júlio Verne, começou a ler os livros de Júlio Verne e estimulou a vontade dele de voar. Tinha até uma brincadeira, né? As crianças faziam uma brincadeira. Quem perdesse a brincadeira tinha que pagar uma prenda, né? Então, eles perguntavam: passarinho voa, voa. É, falcão voa, voa. E homem voa. Santos Dumont era o único que dizia que homem voa, né? Porque ele já sabia que um dia o homem iria voar e ele tinha essa fixação, né? Desde esse período da fazenda Arindiúva. Bem, aqui está rapidamente a árvore genealógica dele, né? O pai dele, Henrique Dumont, já é uma foto dele já idoso, né? A mãe dele, os avós Santos Dumont não temos foto, né? Eles eram franceses, François Honoré e Euphrase. Os avós maternos Santos Dumont, o comendador Francisco de Paula Santos e sua esposa, né? A esposa também era de uma família muito importante, de família Cata Preta. Até hoje essa família em Minas Gerais é importante, né? E aqui os diversos irmãos dele, né? A terceira irmã mais velha, Virgínia Santos Dumont, foi quem o ensinou a ler e a escrever. Depois ele foi para colégios internos, em Campinas, em São Paulo e também no Rio. Mas em boa parte, desculpem, Santos Dumont foi o que a gente chama de hoje de homeschooler, né? Estudou em casa e Virgínia era a sua irmã que me ensinou a ler. A outra irmã dele, Sofia, era muito apegada a ele, morreu relativamente jovem, morreu jovem, né? Era uma das irmãs também mais apegadas a ele. Então, só para os senhores terem. Henrique Dumont era o irmão mais velho, né? Teve uma participação também importante na formação dele. Então, vamos em frente. Mas em 1890 acontece um fato trágico. O pai de Santos Dumont, Henrique Dumont,
estava andando de charrete, cai da charrete, fica hemiplégico, né? Todo o lado esquerdo do corpo dele fica paralisado. Então, o que acontece? Ele vai, a, ele vai aos melhores médicos do Brasil e os médicos dizem a ele que aqui no Brasil não teria cura, né? Que talvez se ele fosse por uma estação de águas na Europa, consultasse com os melhores, mais renomados médicos, talvez ele melhorasse. Então, o que é que Henrique Dumont fez? Ele vende a fazenda Arindiúva por 1 milhão de libras esterlinas, que era uma fortuna incalculável na época, era muito, muito dinheiro. Pega todo esse dinheiro, né, e vai com a família dele para Paris, porque ele já tinha estudado em Paris, o pai dele era francês, né, então ele resolveu ir para estações de água na França. Então ele embarca com toda a família para Paris, inclusive o jovem Alberto Santos Dumont, só fica aqui no Brasil o filho mais velho que já tinha a sua própria fazenda, né? Em Paris, Santos Dumont, é, muito jovem ainda, né, se fascina por mecânica. Ele adora mecânica e adquire até um automóvel. Não é esse automóvel, é um parecido, mas eu não achei foto do automóvel original. Mas é Santos Dumont que teve vários automóveis, né? Dizem que o primeiro automóvel do Brasil, ele trouxe esse automóvel para o Brasil quando voltou da Europa, e dizem que foi o primeiro automóvel no Rio de Janeiro. Eles foram morar um tempo no Rio de Janeiro. Não, essa informação eu não chequei, né? Ainda estou pesquisando se é verdade que o automóvel de Santos Dumont foi o primeiro do Brasil ou o primeiro do Rio de Janeiro, mas foi um dos primeiros, né? Então, Santos Dumont fica um período lá e depois ele volta para o Brasil com o pai dele. Quando eles voltam para o Brasil, Henrique Dumont vê lá, observa o interesse de Santos Dumont por mecânica, né? Interesse esse que, desde a época da Fazenda Arindiúva, já tinha se manifestado, né? Lá na Fazenda Arindiúva, Henrique Dumont, o pai de Santos Dumont, era um homem, assim como o filho, era um homem à frente do tempo dele. Ele libertou todos os escravos, ele não tinha escravos, passou a contratar imigrantes italianos assalariados, né? Aquela cidade que eu falei de Dumont, que era a antiga fazenda, praticamente toda a população é de descendentes de italianos que eram os funcionários da fazenda Arindiúva, né? E Henrique Dumont, como engenheiro que era, ele mecaniza, coloca máquinas a vapor para tudo que era feito antes manualmente por escravos passa a ser feito por máquinas, né? Máquina para beneficiar o café. E, inclusive, Henrique Dumont, naquela fazenda de uva, coloca lá uma ferrovia. Então, a ferrovia colhia, os vagões iam pela fazenda toda, recolhendo o café era trazido até um galpão que não existe mais, que era do lado daquela casa de fazenda, que eu não sei os senhores, e lá em máquinas a vapor o café era beneficiado, né? Então era uma fazenda à frente do seu tempo, né? Era muito moderna. E o pequeno Alberto Santumon, desde essa tenra idade, então já começa a observar as máquinas, a mexer nas máquinas e até mesmo a fazer manutenção nas máquinas. E, inclusive, com 14 anos de idade, ele começa a pilotar a locomotiva. Eram pequenas locomotivas Baldwin americana. Chegaram a ter 12 locomotivas a vapor. E uma delas, inclusive, está lá, atrás daquela casa de fazenda, está lá preservada como monumento. É uma locomotiva pequena, mas que servia perfeitamente, né? Bem, como eu estava falando, então, em 1892, voltando da primeira viagem à Europa, Henrique Dumont não fica bom, ele não fica curado, não, né? Procura bons médicos, vai às melhores estações de águas, né? Que era uma moda na Europa, mas ele não logra obter cura, né? O problema dele não tinha cura. Até hoje, acho que não tem. Mas o que que ele faz? Ele vê que não vai viver muito mais e vê que Santos Dumont, o Alberto, era muito interessado em mecânica, então ele vai a um tabelionato, eles vão morar em São Paulo, né? Quando eles voltam, eles vão morar
pequeno período no Rio, vão para São Paulo, e Santos Dumont emancipa o seu velho no tabelionato, né? E naquela época a emancipação civil total só vinha aos 21 anos de idade. Em 1892, Santos Dumont tinha 19 anos, né? Mas Henrique Dumont emancipa seu filho e, melhor, entrega a ele sua parte na herança, né? Que eram 500 mil dólares americanos, né? Hoje seria 5 milhões de dólares, ou mais ou menos 25 milhões de reais, que é uma boa quantia, mas na época representava muito mais. E Henrique Dumont fala ao seu filho: vá para Paris e estude mecânica. Inclusive, Henrique Dumont, como era um homem à frente de seu tempo, ele não queria que Santos Dumont saísse doutor. Naquele tempo era muito comum os filhos de pessoas abastadas no Brasil iam para Portugal, para Coimbra, ou iam para Paris, ou iam para Oxford, ou iam para Cambridge, só para ter um título, era o que a gente chama de bacharelismo, que até hoje é uma coisa forte no Brasil, o bacharelismo. Pessoas que querem ter um título de graduação universitária só para ter o título, né? Mas naquele tempo era mais forte ainda. Então, Henrique Dumont fala para seu filho Alberto: eu não quero que você saia doutor, eu quero que você estude mecânica, porque é isso que você gosta. E Santos Dumont faz isso. Volta para Paris, né? E começa a estudar mecânica, né? Ele regressa a Paris, fixa residência e vem e vai ao Brasil várias vezes, né? Ele vem e volta do Brasil regularmente. Nesse período, ele estuda com um professor, ele contrata um professor chamado professor Garcia, que era um professor espanhol que entendia muito de mecânica, de física, química. Então, ele começa a adentrar mais fundo nessa área das ciências, né? Faz alguns cursos numa escola que hoje é a Universidade de Bristol, né? Os arquivos de Santos Dumont na Universidade de Bristol não existem mais, porque foram destruídos na Segunda Guerra por bombardeios alemães. Então, é uma fonte que se perdeu de consulta, né? Santos Dumont fez 2 cursos como ouvinte na Universidade de Bristol sobre navegação, né? Ele queria entender sobre navegação marítima e meteorologia antes de estudar a navegação aérea. Ele vem e vai ao Brasil. Numa dessas indas e vindas do Brasil, ele está para embarcar, né, de volta para Paris e passa numa livraria no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Nessa livraria, ele compra um livro que fala sobre a hoje famosa, né, expedição de André, Salomão Augusto André, que era um importante aeronauta e cientista sueco. Então, o que Salomão Augusto André queria fazer? Ele equipou um balão de hidrogênio e ele queria sair de uma ilha lá no Círculo Polar Ártico, né? Aqueles arquitetos de Spitsbergen, Svalbard, né? E dali ele queria atingir o Polo Norte e chegar até o Canadá num balão. Era uma coisa temerosa, né? Se ele tivesse conseguido, seria uma expedição muito, muito bem sucedida. Não foi. A gente pode ver aqui por essa foto que não foi bem sucedida. O balão caiu assim que saiu lá do norte da Noruega. O balão caiu numa ilha e os 3 morreram, né? Os 3 membros da expedição de André morreram, e os corpos só foram achados 30 anos depois. Ninguém ficou, nos 30 anos não houve nenhuma notícia. E acharam, inclusive, os filmes preservados da máquina fotográfica de um dos membros da expedição, que era o Strindberg, que é sobrinho daquele dramaturgo sueco Strindberg, né? Bem, mas Santos Dumont, quando comprou o livro, a expedição não tinha partido. O livro era sobre a preparação. E ele vê nesse livro que um ateliê lá de Paris era o responsável por fabricar o balão. Então ele disse: eu vou nesse ateliê quando chegar em Paris. Ele já tinha, tanto em Paris quanto em São Paulo, Santos Dumont já tinha tentado voar de balão, mas pediram muito dinheiro a ele, né? Ele achou que era muito caro e ainda teria que pagar as despesas de um possível acidente. Então, Santos Dumont
tinha uma característica que herdou do seu pai. Era muito rico, mas não gastava em bobagem. Ele controlava muito bem, gerenciava muito bem o seu dinheiro, tanto que ficou até morrer, ele era um homem muito rico, né? Aquele dinheiro que o pai dele deu criou raiz, se multiplicou, né? Ele aplicava bem seu dinheiro, e nunca ficou. Nem na Grande Depressão, em 1929, ele perdeu o dinheiro. Então, ele foi nesse ateliê lá em Paris, que é o ateliê de La Chambre e Machuron, né? Ele chega lá e já fala com esse rapaz aqui, o Machuron, né? Aqui é o senhor La Chambre. Você pode ver aqui à esquerda, esse senhor aqui de roupa mais clara é o senhor La Chambre, o dono do ateliê. À direita está Santos Dumont dando pitaco. Santos Dumont adorava dar pitaco, né? Ele participava, ele dava sugestões, cobrava, reclamava de tudo, né? Ele não era uma pessoa assim que deixava a coisa. E aqui atrás estão os operários e operárias do ateliê. Então o Santos Dumont chega lá e já pede para no dia seguinte fazer uma. Quanto vão cobrar? Ah, é cento e poucos francos. Ele achou muito barato. E no dia seguinte que ele chega em Paris e vai no ateliê, ele já faz seu primeiro voo de balão, em 1898. O balão era pilotado por Alexis Machuron, que é esse senhor aqui que provavelmente gastava todo o seu dinheiro em cera para bigode, pelos bigodes dele aqui, né? Ele era um aeronauta da reserva do exército francês e era sobrinho do senhor Lachambre e era o piloto dos balões, né? Então ele fez um voo num balão parecido, não era esse aqui, mas era parecido com esse, né? Fizeram um voo, né, de 1 hora. Quando deu meia hora, desculpa, eram 2 horas de voo. Fez um voo de 2 horas de voo. Quando deu, eles saíram às 11 da manhã, né, fazendo o voo deles. Ao meio-dia, passaram em cima de uma igreja e ouviram os sinos tocando meio-dia. E Santos Dumont disse: pô, estou com fome, quero almoçar. E Machurron falou para ele: não, a gente só vai almoçar daqui a 2, 3 horas, porque nós vamos ter que descer, desinflar o balão, empacotar o balão, procurar um trem que vai nos levar de volta a Paris, e aí a gente vai almoçar. Aí Santos Dumont, não, não. Santos Dumont puxou uma bolsa que ele tinha levado, um almoço completo para 2 pessoas, que ele tinha encomendado aonde? Na noite anterior, no restaurante Maxims. Santos Dumont só comia em 2 restaurantes em Paris, muito caros, muito sofisticados, o Maxims e o Le Grand Cascade, que existem até hoje, né? São restaurantes bem caros, bastante sofisticados, né? E Santos Dumont gostava de comer bem, de se vestir bem, né? Isso aí ele não poupava muito. Bem, o que que tinha nesse almoço? Tinha frango, carne de vitela, rosbife, o que mais tinha? Pêssegos, doces, frutas, licor e champanhe. Então, Santos Dumont inventou a refeição de bordo. Hoje, quando a gente vai no avião e come um pratinho, quando tem uma coisinha pequenininha, né? Isso não faz jus a Santos Dumont, porque ele inventou uma refeição de bordo do Maxims, né? Bom, ele fez seu primeiro voo, então, e logo começou a fazer mais voos e se oferece, inclusive, para pilotar o balão de Machurron. Por quê? Porque ele fez uma encomenda. Ele encomendou, ele encomendou a, a Machurron, ou seu Machurron, um balão de hidrogênio com 100 metros cúbicos, que foi um dos seus inventos, né? Que é esse balão aqui. Na época, os balões tinham 2.000 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos, e ele queria fazer um balão com 100 metros cúbicos de gás hidrogênio. E todos disseram que era loucura. Mas isso é loucura, impossível. Aí, mas Santos Dumont, um cientista, ele usou a seda japonesa, que era bem mais leve que a seda chinesa, e permitia fazer um balão menor e mais leve. Aí falaram para ele que isso era loucura, que a seda japonesa ia se rasgar.
Aí Santos Dumont, que era um cientista, foi no dinamômetro, testou a seda japonesa, bem mais leve e mais barata que a seda chinesa, e provou que a seda japonesa tinha 10 vezes a resistência necessária para um balão, né? Isso fez todo mundo calar a boca. Mas no dia que o balão foi subir, né, ele deu o nome, desculpem, ele deu esse balão, o nome de Brasil, né, um Z, que voou no dia 4 de julho. Né? O balão era para ter 100 metros, mas teve 113 metros cúbicos. Fez um voo, né? Foi muito bem sucedido. E nesse Balão Brasil, ele fez 200 voos, 200 ascensões. Então, ele dominou a arte da navegação aérea em balões não dirigíveis, balões cativos. Né? O balão ficava cativo de uma corda, chamada guide rope, né? Ou o balão voava ao sabor do vento. Mas Santos Dumont queria mais que isso, ele queria dominar a questão da dirigibilidade dos balões. Então, o que ele fez? Começou a fazer experiências com dirigíveis. Ele estudou aerodinâmica e viu que a melhor forma para um balão dirigível seria essa forma de charuto, forma fusiforme. Né? Então, ele constrói vários balões desses, né? E ele dava números do balão, balão número 1, balão número 2, né? E ele colocou nos balões um motor a gasolina. Na época eles não chamavam motor a petróleo, mas na verdade era gasolina, né? E todo mundo falou, não, esse balão não vai dar certo, porque o motor a combustão de gasolina sai fagulha, vai incendiar, né? Vai incendiar o gás hidrogênio lá em cima. Santos Dumont resolveu isso rapidamente, colocou o motor, como o senhor pode ver aqui. Aqui está o motor bem no meio, aqui está a barquinha onde ficava o piloto, o leme de direção aqui, né? Então ele colocou o cano de descarga voltado para baixo, e assim ele diminuía muito a possibilidade de fagulhas, né? Qual era, então, entre os aeronautas da época, a sensação? Era ganhar esse prêmio, o prêmio Deutsch de la Mer. Quem era Deutsch de la Mer? Era um milionário da área do petróleo, né? Estava começando na época. Ele era alsaciano, né? Ele era meio alemão, meio francês, e ele lançou esse prêmio para divulgar a questão dos motores a gasolina. Então, o que consistia no prêmio Deutsch? A primeira pessoa num balão dirigível que decolasse do Aeroclube de França, em Saint-Cloud, que é um bairro um bairro não, hoje é uma cidade satélite de Paris, né? Que decolasse de Saint-Cloud, no Aeroclube de França, desse a volta na Torre Eiffel e voltasse em meia hora, ganhava o prêmio. E esse prêmio era de quanto? 100 mil francos. Uma fortuna incalculável. Eu vou mostrar depois o que dá para fazer com 100 mil francos. Era muito dinheiro na época, né? Então, Santos Dumont começa os seus inventos, né? Santos Dumont, como era muito rico, ele podia se dar o luxo de fazer por tentativa e erro. Então, ele construía um balão, não dava certo, ele aperfeiçoava o balão seguinte, ele fazia tudo por tentativa e erro, porque ele tinha meios financeiros para isso, né? Então, ele construiu diversos balões que, para não incumpridar muito a palestra, não vou falar muito, mas ele dava número 1, número 2, número 3. Cada balão dirigível que ele construía, ele incorporava uma melhoria. Quando ele chegou no balão número 5, ele tentou, então, ganhar o prêmio Deutsch. Ele não conseguiu porque um vento forte fez com que o balão batesse nesse prédio aí, que era o Hotel Trocadéro, em Paris, não existe mais. E lá o balão explode, né? Ele não morre por um triz, fica pendurado no prédio, e os bombeiros, então, vão salvá-lo. Está lá Santos Dumont, lançaram uma corda para ele, e ele subiu pela corda e foi salvo, né? Como muita gente ficou em cima de um prédio aqui, uma senhora, um prédio para ver isso,
A senhora, dona do prédio, entrou com uma ação na justiça contra Santos Dumont para ele pagar o telhado, o conserto do telhado. Não era culpa dele, mas ele era um homem de tamanha nobreza, a senhora era pobre, que ele pagou cento e poucos francos de conserto do telhado, mesmo ele não tendo sido culpado, porque ele era um homem que tinha um coração muito grande, ele era um homem que tinha uma preocupação social, o que não era muito comum naquela época, né? A maioria das pessoas que tinham que levantavam essa bandeira social eram tidos como anarquistas, como isso, como aquilo, né? Mas Santos Dumont era um homem que se preocupava com as questões sociais. Bom, mas aí então no dia 19 de outubro, né, ele reconstrói o balão, constrói o número 6, né? Não se aproveitou quase nada, desculpa, do número 5, ele constrói o número 6, então ele ganha o prêmio Deutsche da Morte. Ele decolou de Saint-Cloud, deu a volta na Torre Eiffel, voltou ao aeroporto, né? E ele ganha, então, o prêmio de 129 mil francos. Mas não era 100 mil francos, e inicialmente eram 100 mil francos, mas outros milionários colocaram mais dinheiro, deu 120 mil, e 9 mil francos eram de juros. Como ninguém ganhou o prêmio em 1900, quando o prêmio foi lançado, em um ano e pouco, deu 9 mil francos só de juros, que o dinheiro estava aplicado. Eu vou dizer depois o que ele fez com esse dinheiro, né? Nenhum tostão ficou para ele, nenhum franco ficou para ele. Eu vou falar depois o que ele fez. Bom, aí ele foi construir o dirigível número 8, número 7, número 8. O número 9 foi o que ele usou mais tempo, era chamado de baladez, que é o andarilho, né? Baladez, por quê? Foi o primeiro carro voador da história. Com esse número 9, parece ele na barca, ele ia, ia no restaurante, descia na rua, descia no meio do boulevard da França, ia almoçar, voltava. Uma vez ele deixou um policial segurando a corda, né? O policial ficou lá uma hora segurando, enquanto ele ia no restaurante, almoçava e voltava. Ele visitava amigos, ele posava perto do apartamento dele no Champs-Élysées, ele morava no Champs-Élysées. Então ele ficou muito conhecido dos franceses, né? Com esse dirigível, número 9. Foi o primeiro, então. Hoje nós temos o conceito de carro voador, né? Está se lançando agora. Esse aí foi o carro voador da época. Santos ficou muito conhecido, tanto com a dirigibilidade lá em 1901, quanto com esse número 9 aqui, que se tornou muito popular. Bem, mas Santos Dumont, uma vez que. Primeiro, ele dominou a navegação aérea livre, depois a navegação aérea com balões dirigíveis. E agora, qual era a grande conquista que, que se avizinhava? Era construir um aparelho mais pesado que o ar. E diferente dos balões, tinha muita gente já competindo para construir um aparelho mais pesado que o ar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então ele começa a primeira experiência dele com uma aeronave que eles chamam de 14 bis, porque aquele balão que os senhores estão vendo lá era o balão, era o dirigível 14. Ele pendurou embaixo o avião, o aeroplano que ele construiu, que era o 14 bis, que chamava-se ave de rapina. Ele deu o nome de ave de rapina, né? Também, né? Além de 14 bis. Ou canar, também parecia um pato, né? É o tipo de construção que a gente chama de canar. As asas ficam atrás e a cauda ficava na frente, né? Então, pendurado no balão, ele fazia testes de aerodinâmica, de sustentação. Bem, aí ele faz os testes dele. No dia. Ah, bom, eu esqueci de falar que havia um outro prêmio, então, né? Havia um outro prêmio chamado Prêmio Arche Deacon. Esse era pequeno, 3.500 francos, né? Que era o presidente do Aeroclube de Paris, do Aeroclube da França, lançou, então, esse era Ernest Arche Deacon, também um milionário, né, francês, que era o presidente do Aeroclube de França. Ele lançou um prêmio que a primeira pessoa que voasse 60 metros
ganharia, não, desculpa, era 22 metros, tinha que voar 22 metros, né? Saindo do chão pelos seus próprios meios, ganha esse prêmio. No dia 23, em setembro, Santos Dumont tentou, não conseguiu, mas em 23 de outubro, ele, lá no campo de Bagatelle, em Paris, faz o seu primeiro voo de verdade, voa 60 metros, a 3 ou 4 metros do chão. Voo esse que foi diferente de outros voos aí de outros países. Esse voo foi fotografado, filmado, assistido por cerca de 1.000 testemunhas, e o Aeroclube da França lavrou uma ata, um registro de que esse voo tinha sido feito. Aí então ele passa a ser um grande ídolo do mundo. Onde quer que ele fosse, ele era carregado em triunfo. Aqui no Brasil, cada cidade fazia um banquete para ele. Ele se torna, então, um dos homens mais famosos de sua época. Tinha um outro prêmio também, o prêmio do Aeroclube de Paris, que era pequeno, também 1.500 francos, e ele ganhou no dia 12 de novembro, com seu avião 14 bis, voou mais alto, voou 8 metros, e voou cerca de 220 metros de distância, né? Aí foi a apoteose de Santos Dumont. Então, ele era um dos homens mais festejados do mundo. Os jornais, é, é, revistas, todos estampavam o seu nome, né? Ele se tornou amigo de reis, de imperadores, de presidentes, de políticos, né? Todo mundo que era famoso queria conhecer Santos Dumont. A princesa Isabel, que na época vivia em Paris, na França, né? No exílio, quis conhecer Santos Dumont, se tornou amiga dele, e ele depois continua os seus inventos e cria um outro avião, que é o Demoiselle. Demoiselle quer dizer senhorita ou libélula, né, em francês, que foi o primeiro avião que foi construído comercialmente, né? Com esse avião, ele visitava amigos no interior, né? O balão dele ele visitava em Paris. Com esse avião, ele ia para o interior da França, visitava castelos dos amigos dele. E Santos Dumont não quis patentear. Santos Dumont nunca patenteou as suas invenções aeronáuticas, porque ele dizia que elas eram da humanidade. Então, Santos Dumont entregou os planos para quem quisesse construir. E uma empresa da França construiu muitos desses aviões, né? Foram mais ou menos 200 aviões com o Demoiselle construído. Há quem diga que foi o primeiro ultraleve também da história, né? Ele se assemelhava muito aos ultraleves de hoje. O Demoiselle teve 4 versões, né? O 19, o 20, o 21 e o 22. Com o Demoiselle 22, o último que ele construiu, ele sofre um acidente em 1910, em janeiro de 1910. E ele fica tão consternado que ele para de voar. Ele nunca mais voou como piloto. Voou algumas vezes como passageiro, mas não como piloto. É possível que ele já sentisse os sintomas da doença que começou a cometê-lo, perdão, que na época se dizia que era esclerose múltipla, desculpa, que era esclerose múltipla, né? Existe até aqui uma receita, né? Um documento, uma receita, baseado nessa receita que alguns médicos falam que ele tinha esclerose múltipla, né? Hoje dizem que não era esclerose múltipla, que era depressão endógena, ou que era transtorno bipolar, tinha uma série de teorias a respeito. Mas a verdade é que ele tinha uma doença e era psíquica ou neurológica, né? Uma coisa assim. Aqui está uma foto dele com o seu Demoiselle. Ele colocava o Demoiselle num carro, andava até um lugar, decolava, voltava, né? Mas em janeiro de 1910, então, ele para de voar e nunca mais voou como piloto. Santos Dumont teve outros inventos também, não tão famosos, né? Mas um deles foi esse equipamento aí chamado transformador marciano.
O que era o transformador marciano? Como se pode ver nas costas da modelo aí, tem uma máquina, a gasolina bem leve, né? Então, essa máquina era ligada por cabos aos esquis e fazia força, então permitia que o esquiador subisse o morro, né? O pessoal, Santos Dumont gostava muito de esquiar, ele ia muito à Europa esquiar. Então, na época, não havia os teleféricos que existem hoje para subir a rampa, né, da esqui, do esquiador. Então, o esquiador tinha que subir caminhando. Então, ele criou esse aparelho, né, ligado por cabos, que permitia ao esquiador subir. Esse aparelho nunca foi usado de maneira prática, porque depois criaram os teleféricos e ele se tornou pouco importante, né? Nunca foi comercializado. E aqui um outro aparelho, né, bem mais interessante, que era o chamado canhão paradoxal, ou canhão salva-vidas. O que era esse canhão paradoxal? Era um tubo que lançava uma seta, né, amarrada numa corda, e quando essa seta tocava o mar, dois balões se inflavam. Então era um canhão que permitia que náufragos fossem salvos, né? Pessoas náufragas. No primeiro dia que ele ia experimentar, na costa da França, na costa atlântica da França, onde ele alugou uma casa, falaram para ele que tinha dois marinheiros se afogando, que tinham caído de um barco, estavam se afogando. Santos Dumont vai lá, lança o canhão, lança a flecha dele e salva a vida dos dois marinheiros. Então, o primeiro teste já salvou vidas, né? Por essa façanha, Santos Dumont recebe da França o título de grande oficial da Legião de Honra. Ele ganhou 3 vezes a Legião de Honra. Ele era oficial, melhor, era comendador, grande oficial e Gran Cruz. Ele recebeu depois também a Gran Cruz da Legião de Honra. Ele tinha 3 títulos, né, da Legião de Honra. Então foram inventos que ele fez que poucas pessoas sabem, né? Outra coisa que ele inventou foi o hangar. Ninguém sabe disso, né? O primeiro hangar que tinha foi do Dumont, lá em Saint-Cloud, na França, na sede do Aeroclube. Por quê? Como é que se usava até então os balões? O balão era usado, voava, quando descia, ele tinha que ser desinflado, perdia-se o gás, que era caro, né? Fabricar hidrogênio na época era caro e complicado. Tinha que comprar ácido sulfúrico, que era um produto caro, bem caro, e de malha de ferro, e fazer os dois se combinarem e criar hidrogênio. E sempre que se embrulha ou desembrulha um balão, acontece uma dobra que se rasga, uma costura que se rasga. Então, Santos Dumont resolveu criar uma construção que permitisse que ele colocasse o balão dentro inflado. Então, economizava o gás e não tinha esse problema de ter que costurar o balão toda vez que ele era dobrado ou desdobrado, né? Esse hangar depois foi vendido para o Santos Dumont, construído em outro lugar e depois foi demolido. Ele não existe mais. Outra coisa que Santos Dumont criou, que ninguém sabe, é o box para chuveiro, né? Até então as pessoas tomavam banho em banheira. Lá na casa dele, a Encantada, que quem não conhece aconselho a visitar, que é muito legal, na cidade de Petrópolis, ele criou um box para chuveiro, aquecido a álcool. Petrópolis é uma cidade fria, né? Dizem que o relógio de pulso, que muita gente diz que foi ele que inventou, na verdade não foi ele que inventou. Ele apenas popularizou, né? O relógio de pulso já existia, era usado como adorno, mais por mulheres como adorno, né? Mas Santos Dumont, para pilotar o balão, era complicado tirar o relógio de bolso, de dentro da algibeira. Então ele pediu ao seu amigo, Louis Cartier, que era o dono da joalheria Cartier, que era vizinho dele, eles moravam. A joalheria era bem perto do apartamento dele, no Champs-Élysées, pediu que Cartier fizesse um relógio de pulso. E assim se popularizou o relógio de pulso. O relógio de pulso Santos Dumont é vendido até hoje, aquele modelo, pela joalheria Cartier. Custa R$ 40.000. Se alguém quiser comprar, é só ir na joalheria Cartier, lá em Paris. Aqui no Rio tem uma representação deles. Pode comprar por R$ 40.000. E Santos Dumont era tão
foi tão admirado no seu tempo que construiu para ele um monumento em bronze, né? Que mostra que Ícaro, né? A efígie dele, em Saint-Cloud, que é bem próximo da onde era a, antigamente o Aeroclube, que não, aqui agora é uma área residencial, não tem mais, né? Mas o monumento ficou, né? E os franceses eram muito reticentes a construir monumentos em bronze para pessoas vivas, porque bronze é caro, já era caro, naquele é caro até hoje. Mas ele recebeu um monumento em vida, está aqui ele do lado do seu monumento. Esse monumento foi destruído pelos nazistas na Segunda Guerra para aproveitar o metal, e em 52, alguns admiradores de Santo Dumont reconstruíram esse monumento no mesmo lugar onde ele era antes. Mas eu falei para os senhores que ia falar alguma coisa sobre a dimensão humana de Santos Dumont, né? Então, vamos dizer alguma coisa sobre o homem, Santos Dumont, o homem, né? Santos Dumont tinha uma característica, ele sabia se relacionar muito bem com as pessoas da elite e com as pessoas simples também, né? Ele era um ídolo, para mim, dos pobres em Paris, né? O que que ele fez com aquele dinheiro, 129 mil francos que ele recebeu, né? Tudo foi entregue para os pobres de Paris, né? Inclusive, ele retirou do penhor as ferramentas de muitos operários, né? Então, como é que foi isso? Ele recebeu 120 francos, né? Hoje seria o quê? 20 milhões de francos, ou 2 milhões e 835 mil euros, ou 15 milhões de reais. Era uma fortuna da época, né? O que que ele fez com esse dinheiro? 50 mil francos, ele, pouco menos da metade, ele deu para os seus mecânicos e auxiliares, né? Os outros 179 mil francos, o que que ele fez? Ele chamou o chefe de polícia de Paris, que também era amigo dele, né? E falou para o chefe de polícia: eu quero que todos os operários que têm as suas, desculpa, as suas ferramentas é, penhoradas, era comum na época o operário ficava desempregado, os operários, em geral, eram donos de suas ferramentas. Ele ficava desempregado, o que que ele fazia? Botava a ferramenta dele no penhor, para ter um dinheiro para comer, né? Então, tinha muitos operários empregados. Então, o chefe de polícia chamou todos os parisienses que tinham cautelas, né, nos sindicatos, e eles puderam resgatar. Santos Dumont pagou as cautelas de todo mundo, né? E o que sobrou, ele chamou novamente o chefe de polícia e pediu para que desse todo o dinheiro para os pobres de Paris em pacotinhos de 20 francos cada um, né? O que que se podia fazer em 1901 com 100 mil francos? Podia-se comprar um castelo, né? Eu fui procurar um castelo para comprar num anúncio na internet e achei esse castelo aqui, custa 15 milhões de reais, né? Que eram os 100 mil francos daquela época, 2 milhões e 835 mil euros. Eu, infelizmente, eu não pude comprar o castelo, mas para o senhor ver o quanto dinheiro era 100 mil francos na época, né? Na época dava para comprar um castelo e hoje também dá para comprar um castelo na França. Era muito dinheiro e ele não ficou com nem um tostão, né? E uma coisa que se fala muito também é sobre a sexualidade de Santos Dumont. Em geral, as pessoas que falam isso falam baseadas em opiniões e não em fatos. Então, tem dois livros que são antagônicos. Um diz que Santos Dumont provavelmente era homossexual. O outro fala que Santos Dumont era ao contrário, era um devorador de mulheres, né? Então, os fatos, né? Porque ele resgatou os fatos. Ele tinha muitas relações femininas. Eu não tenho como dizer, porque eu não achei nenhum documento ou nenhuma referência bibliográfica que pudesse nos dizer que tipo de relacionamento ele tinha com essas mulheres, né? Não posso dizer se eles eram amantes, se eles eram namorados, se eles eram apenas amigos, se era um amor platônico. Eu não tenho como dizer isso, né? Porque as fontes são poucas. Santos Dumont era muito, muito reservado nessa parte da vida particular dele, né? Mas eu encontrei algumas
pessoas, mulheres, que tiveram algum tipo de relação com ele. E a primeira que eu vi foi essa moça aqui, Aida de Acosta. Quem era Aida de Acosta? Era uma filha de um advogado muito rico, cubano, eram cubanos muito ricos, que moravam em Nova York, né? E ela estava em Paris e fica sabendo que ele pilotava um dirigível, o número 9, e ela chega um dia para Santos Dumont e fala: Messias Santos, né? Ele era chamado de Messias Santos. Messias Santos, eu quero andar no seu dirigível. Aí ele falou: não, mas no meu dirigível só cabe uma pessoa. E aí Daniel Costa: não, mas eu quero pilotar o seu dirigível. E ele fica surpreso, mas ele dá algumas aulas, dá 3 ou 4 aulas para ela e ela sai pilotando. Aqui é uma foto dela pilotando. Ela foi até um jogo de futebol, de rugby, né? Foi até, conversou com o pessoal e voltou pilotando. E Santos Dumont foi embaixo, atrás, de bicicleta, seguindo ela de bicicleta, né? Então, é a primeira vez que uma mulher pilota um, um, um dirigível, né? Pilota qualquer aparelho aéreo. Foi a Ida de Acosta. Depois ela voltou para os Estados Unidos, casou com um advogado, também muito rico, né? Outra pessoa que Santos Dumont teve algum tipo de relacionamento foi uma moça chilena chamada Luísa Villagrán, que ele conheceu em Santiago do Chile, num congresso de aeronáutica, onde Santos Dumont foi representando a Federação Aeronáutica dos Estados Unidos. Ele foi lá, conheceu essa moça e todo mundo diz que ele estava muito feliz lá em Santiago do Chile. Foi um dos melhores períodos da vida dele. Até a gente pode ver aqui a foto dele com ela, ele sorrindo. Era muito raro Santos Dumont tirar uma foto sorrindo, né? E na casa dele em Petrópolis, a Encantada, tem uma foto dela com uma dedicatória. É a única foto de mulher que, né, que não seja mãe de Santos Dumont, né, ou as irmãs, que tem lá na Encantada, né? Então, essa moça provavelmente teve alguma participação importante na vida dele também, né? Isso foi no ano de 1916, quando ele foi a Santiago do Chile. Também era uma moça de família muito rica, né? E bem mais jovem que ele. Todas essas moças que tiveram alguma participação na vida de Santos Dumont eram ricas, bilionárias ou ricas, muito ricas, e bem mais jovens que ele. Outra moça que teve uma participação na vida dele foi uma norte-americana, muito rica também, chamada Edna Powers, né? Tá aqui ela. E ela, inclusive, teria ficado noiva dele. Saiu um jornal na França, essa notícia aqui, ó. Air King to wed pretty Yankee girl, né? Rei do ar vai se casar com uma bela jovem Yankee, né? Edna Powers. Existe até aqui uma carta que ele escreve com um amigo dele no Brasil, Pedro, e ele diz que a querida vai chegar, né? Pela época, ele não fala o nome dela, mas 1901, pela época, era Edna Powers, né? Que ele chama de querida. Mas por algum motivo, o relacionamento não foi em frente também, e eles terminaram, né? E a Edna Powers, que estava em Paris, voltou para os Estados Unidos. Naquele tempo era muito comum norte-americanos passarem temporadas em Paris, né? Paris era uma espécie de capital do mundo, capital das ciências, das artes, da gastronomia, cultura, da ciência e da tecnologia. Outra pessoa que teve uma participação dele foi uma jovem americana chamada Lurline Spreckles. Lurline Spreckles não era milionária, ela era bilionária, bilionária. O pai dela era um homem riquíssimo que tinha usinas de açúcar no Havaí, tinha plantação de açúcar no Havaí e tinha usinas de açúcar na Califórnia, tanto em São Francisco quanto na área de Los Angeles, né? Hoje em São Francisco tem Parque Spreckles, Avenida Spreckles, não sei o que. Ele era um homem muito rico que doou muito dinheiro, né? E, como vocês podem ver, uma moça bonita, muito bonita. Aqui na foto da direita está ela madura, né? Já um pouco mais velha, mas continua sendo uma mulher muito atraente, né? E dizem que isso é uma coisa ainda pouco fundamentada,
mas que o relacionamento não foi em frente porque, apesar do pai de Lurline ser a favor, a mãe dela não queria que ela se casasse com um aviador, né? Aviadores eram pessoas excêntricas, nem sempre bem vistas pela sociedade. Então, ela voltou, a mãe dela foi lá em Paris buscá-la e ela levou de volta para os Estados Unidos, né? Uma brasileira que teve uma participação muito importante na vida de Santos Dumont foi Yolanda Penteado. Era uma moça muito, muito bonita, era uma socialite na época, né? Ela era da cidade de Leme, em São Paulo, onde os pais dela tinham uma fazenda gigantesca de café, que não existe mais hoje, existe só a sede da fazenda. E Yolanda Penteado era filha de um. Diziam que ela era sobrinha de Santos Dumont. Ela não era sobrinha de Santos Dumont. Ela era sobrinha emprestada de Santos Dumont, né? A mãe dela, que tinha um parentesco com, afastado, né? Com Santos Dumont. E, e ela, sempre que ia ao Rio, ficava na casa de uma das irmãs de Santos Dumont, e Santos Dumont ficava lá também, quando ia ao Rio. Eles iam à Europa juntos. Essa foto aí é de quando ela voltou da Europa, tinha ido esquiar com Santos Dumont lá. Né? Essa moça, inclusive, ela foi uma das fundadoras do Museu de Arte de São Paulo. Ela era uma mecenas, né, uma protetora das artes. E ela foi uma das criadoras também da Semana de Arte Moderna de 1922. Teve uma série aqui no Brasil, na TV Globo, chamada Um Só Coração, que ela é interpretada pela atriz Ana Paula Arósio. Era uma atriz muito bonita, que agora não trabalha mais, né? E ela foi uma pessoa muito importante nas artes e na cultura do Brasil. Ela diz, nas memórias, ela já morreu, né? Não faz muito tempo que ela morreu, não. Ela morreu com cerca de 100 anos de idade, mas perto de 100 anos de idade. Ela diz que o relacionamento dela com o São João era puramente platônico, né? É o que ela fala. Bem, vou falar só sobre a última pessoa que eu vou falar, sobre Jeanine Voisin, que foi o último interesse amoroso de Santos Dumont, né? Ela era filha de um amigo de Santos Dumont chamado Gabriel Voisin, que o ajudou com o seu avião 14 bis. Ela tinha 17 anos na época e Santos Dumont falou com o pai dela que queria se casar com ela. E Gabriel Voisin, o pai da menina, falou o seguinte, que gostava muito de Santos Dumont e que só não foi sogro dele porque a diferença de idade era muito grande, né? Então, não aconteceu. Janine Voisin só tinha visto ele poucas vezes, a diferença de idade era muito grande. Ela tinha, na época, 17 e ele tinha, acho que, 54 anos de idade. Ela se tornou depois uma bailarina e atriz muito famosa na França nos anos de 30, 40 e 50. Ela morreu há pouco tempo, em 2010, ela morreu com 100 anos de idade. Bem, em Petrópolis nós temos a Casa de Santos Dumont, encantada, né? É mais um, é mais uma prova do lado humano dele, a casa que ele construiu, só a gente vendo que pode ter uma noção, né? Para ser mais. Aqui são algumas fotos dele, né? Com 18 anos, com 30 anos, com 40 e poucos anos. Aqui em 1916, ele está em Buenos Aires, ele tinha acabado de encontrar Luísa Villagrán, acho que ele está rindo. E essa aqui, a última de baixo, com 59 anos, o ano que ele morreu, né? Ele morreu, ele se suicidou, se enforcou nesse hotel aqui, né? Ele estava muito doente dos nervos, ele ia muito à França e à Suíça, ficava internado em sanatórios, né? Em 31, o sobrinho dele o traz definitivamente para o Brasil, onde ele vem a falecer, suicidou-se, né? Nesse hotel aqui, o Grand Hotel La Plage. Era esse hotel aqui que foi demolido, e agora o que tem lá? Agora tem o shopping, né? Nesse shopping aqui, no mês de outubro, nós fomos lá, o Coronel Secomandi estava lá também, em Guarujá, né? Cidade de Guarujá, perto de Santos, e inauguramos uma placa e um busto dele, né? Dentro desse shopping.
né? Foi uma cerimônia muito bacana, muito tocante. E ele foi enterrado no Rio de Janeiro, nesse cemitério, que o senhor lembra daquele monumento a Santos Dumont, em Paris? O túmulo dele é uma réplica. Ele mesmo mandou fazer em vida, né? E aqui estão enterrados Santos Dumont e seu pai e sua mãe, né? É um monumento, é o túmulo mais bonito do cemitério de São João Batista, que é onde estão enterradas pessoas famosas no Brasil, né? O legado. Em 2012, fizeram um concurso numa rede de televisão para ver quem era o maior brasileiro de todos os tempos. E ele ganhou o segundo lugar, né? Primeiro lugar foi Chico Xavier, que é um líder espírita brasileiro. Ele ganhou o segundo lugar, né? Em 71 foi declarado patrono da Força Aérea Brasileira, em 84 patrono da Aeronáutica, e o povo deu a ele o título de pai da aviação, né? Então, graças a Santos Dumont, o avião conduz mais alto a bandeira do Brasil. Aqui no Brasil, a gente considera ele como o inventor do avião. Em todo o resto do mundo, eu sei que são os irmãos Wright, mas aqui no Brasil, para a gente, é ele, né? O coração de Santos Dumont foi retirado quando ele morreu, está guardado nesse estojo de ouro aqui chamado escrínio, né? Ficava antigamente na Academia da Força Aérea em Pirassununga e agora está à vista de todo mundo que quiser visitar no Museu Aeroespacial. O coração dele tinha um tamanho anormal, muito grande, né? E na Lua também tem uma cratera que o Instituto Smithsonian deu o nome dele, né? Cratera Santos Dumont. Em Paris, no Champs-Élysées, onde ele morou, o Adido Aeronáutico Brasileiro colocou essa placa aqui como memória de Santos Dumont, né? Então, senhores, chegamos ao final e podemos dizer que Santos Dumont falou isso. Inventar é imaginar o que ninguém pensou, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. Santos Dumont. Estou à disposição dos senhores. Muito obrigado, Coronel Rafael. Eu deixei passar o tempo porque a sua apresentação foi interessantíssima. É muito interessante que em 1982, cadete da Academia Militar e visitando as Agulhas Negras, tive a oportunidade de visitar Petrópolis e visitar a Casa de Santos Dumont. E ainda tenho na memória não só esse chuveiro de água quente, como também umas escadas interessantíssimas que permitem subir num curto espaço em que em cada degrau só se pode pôr ou o pé esquerdo ou o pé direito. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa com uma imaginação muito, muito interessante. Eu colocava à disponibilidade, temos muito pouco tempo, acho que não há grandes perguntas a fazer, mas de qualquer maneira colocava aqui assim à disponibilidade, se alguém quiser colocar alguma questão ao nosso coronel antes de passarmos à informação da próxima tertúlia. Abria então a sala para algum comentário. João Amaral. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Agradeço. Só agradecendo a conferência do Coronel Rafael, que já assisti pela segunda vez, ele fez a conferência aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, mas vou destacar talvez três coisinhas. Santos Dumont, em 1903, ele foi eleito membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ele ainda não tinha voado com o 14 bi, estava na fase dos balões. E uma outra curiosidade é que quando a família volta para São Paulo, aqui em São Paulo tinha um engenheiro português, arquiteto e engenheiro português, Ricardo Severo, né, que também foi membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e que se casa com uma das irmãs de Santos Dumont. E outra curiosidade relativa ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, essa parte da aviação, é que os irmãos Alexandre e Bartolomeu Gomes fizeram experiências com os balões, e o Bartolomeu de Gusmão as suas cinzas estão na Catedral da Sé, que foi visitada pelo general Rui Moura, e as cinzas de Alexandre de Gusmão
estão depositadas aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Não é nem pergunta, mas é mais essas curiosidades e talvez acrescente aí, agradecendo ao Coronel Rafael pela brilhante palestra. Obrigado, senhor João Amaral. O professor Antônio Velez, de Lisboa, fez uma pergunta aqui sobre irmãos Wright e Santos Dumont. Eu tenho uma outra palestra só sobre isso, só sobre irmãos Wright e Santos Dumont, no qual eu modestamente provo, através de um modelo matemático, que Santos Dumont foi o inventor do avião e não os irmãos Wright. Né? Eu usei um modelo matemático, é bem interessante, mas fica para uma outra oportunidade, porque é uma palestra meio longa também, né? Mas eu usei um modelo, uma matriz de decisão, usei uma matriz para provar que foi Santos Dumont. Eu sei que isso é bastante polêmico, mas né, mais tarde posso fazer essa palestra esse ano. Então, me peço imensa desculpa, dava a palavra a António Torres e seria a última intervenção, visto que estamos muito em cima da hora. António Torres. Pois eu cumprimento a todos e como o nosso presidente está lá no Paraná, eu passaria a minha palavra para ele, para que nós tenhamos não só o aproveitamento do tempo, como também o meu respeito ao nosso presidente. Nós estivemos juntos, o Coronel Rafael, o presidente e eu estivemos no túmulo de Napoleão, de Santos Dumont, estivemos lá, isso me honra muito, e me honra mais o fato de, hoje, a cidade onde ele tinha a fazenda de café, chama-se Santos Dumont, mas ele nasceu mesmo, foi em Barbacena, aquele pedacinho ali era Barbacena, onde eu tenho ligações pessoais. Muito obrigado e meus parabéns, Coronel, meus parabéns, muito bom. Vamos falar ainda. Muito obrigado pela intervenção. Coronel Rafael, quer terminar? Coronel Rafael? Pois não? Estou ouvindo. Então, muito bem. Eu passava, não sei se quer terminar, se quer dizer as últimas palavras. Só agradecer a oportunidade, que a tertúlia, né? General Rui, professor Rui Bargo, professor César Bargo, desculpe, e Coronel Socomande, de mais uma vez, né? E de falar para aqueles que já assistiram muitas vezes, pedir desculpa mais uma vez, né? Já tem até gente querendo ganhar adicional de insalubridade para ouvir a minha palestra. Mas eu prometo que essa foi a última desse ano. Mas o ano que vem, se quiser ouvir a minha palestra de Santos Dumont versus irmãos Wright, esteja à disposição. Eu só ministrei uma vez essa palestra, mas ela é bem interessante. E agradecer o general Bergo, nosso presidente, e todos que assistiram mais uma vez, ou pela primeira vez, essa palestra. Muito obrigado.